Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, né? E hoje nós vamos estar falando aí sobre inclinação da reta, continuação. Se você não assistiu às aulas, eu peço que você assista às aulas anteriores, porque essa aula já é uma continuação. Então é preciso que você saiba alguns conceitos que já foram dados na aula 1 e na aula 2, tá bem? Se refere à segunda semana do PET 2, né? E a habilidade continua a mesma, relacionar a tangente trigonométrica com a inclinação de uma reta. E hoje nós vamos ver aí como que a gente faz quando tem mais de um ponto. Então nós vimos quando tinham 2 pontos, né? E a gente fazia a inclinação da reta e fazia o coeficiente linear da reta. E agora nós vamos ver como que a gente trabalha isso daí para 3 pontos ou mais de 3 pontos. E as fórmulas são essas daqui. Parecem complicadas, parecem difíceis, mas na verdade na hora que a gente começar a trabalhar, você vai ver que é muito simples, muito tranquilo de fazer. O que significa cada uma, né? Vamos começar daqui, somar os x. Então você vai pegar o x de cada ponto e vai somar, só isso. A escrita parece complicada, mas na prática é bem simples. Somar o y, a mesma coisa. Você vai somar todos os y de cada ponto. Aqui somar o x vezes o y, somar o x vezes o y. Então eu faço x vezes y e assim por diante de cada ponto. E a última, somar os quadrados de x. O que quer dizer quadrados de x? X elevado a 2, né? O primeiro ponto elevado a 2, o x do segundo ponto elevado a 2, e assim por diante. Depois que você faz essas 4 operações, você vai substituir esses valores nessas 2 fórmulas principais. Então, aí você vai achar a inclinação angular e o coeficiente linear, né? O coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos para a prática, que eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar isso aí. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho 3 pontos, o A, o B e este ponto aqui, que não estão completamente alinhados, ou seja, eles não estão na mesma linha, né? Dá para perceber que esse ponto aqui está ligeiramente diferente. Então, como que eu acho a inclinação de uma reta que passe, pelo menos próxima, a esses 3 pontos? Como que eu faço isso? Então, a gente vai usar essas fórmulas principais, mas antes nós vamos fazer aquelas continhas. Então vamos lá, vamos fazer para a gente entender. Então, ó, o ponto é 1, 3, 3 e 1,7, 2,3. O que eu vou fazer? Eu vou somar os x. Então eu vou somar 1 mais 3 mais 1,7, ok? Somei os x. É simples assim. E coloco a resposta. Somar os y, a mesma coisa. 1, 3, 2,3. Então, vou somar os y e vou achar 6,3. Agora eu vou somar o x vezes o y. Então, vou fazer primeiro aqui o x vezes o y, né? Vai ficar x vezes y, x vezes y, x vezes y. Então, colocando aqui, fazendo as continhas, nós vamos achar esse resultado de 3,91. E por fim, cada x elevado a 2. Então, 1 elevado a 2, 3 elevado a 2, 1,7 elevado a 2. Fazendo as contas, nós vamos ter um total de 12,89, ok? Então, como eu disse, nós vamos somar o x, somar o y, somar o x vezes o y e vamos somar o quadrado do x. Agora que você tem esses 4 resultados, aí nós vamos para as fórmulas principais. Eu vou colocar essas respostas aqui lá para você ver. Então vamos lá. Ó. A soma do x, a soma do y e assim por diante. Como que eu acho o coeficiente angular? A soma do x vezes a soma do y menos o número de pontos, esse n aqui significa o número de pontos. Se eu tiver 3 é 3, se eu tiver 5 é 5 e assim por diante. Vezes a soma do x vezes o y. Dividido
pela soma de x elevado a 2, então vou pegar esse número aqui e vou elevar a 2, menos o número de pontos, vezes a soma do quadrado dos x, que é exatamente o 12,89 aqui. Então, escrevendo esses números, né? Soma de x, soma de y, quantidade de pontos, soma de x vezes y, soma do x elevado a 2, número de pontos e a soma dos quadrados de x. Fazendo as multiplicações, fazendo as subtrações, nós vamos ter isso aqui, e fazendo a divisão, nós vamos ter 0,94. Então, com esse resultado, nós já sabemos o coeficiente angular da reta, não é? Então, achamos o coeficiente angular. E, como eu disse, nós precisamos também do coeficiente linear. Então, coeficiente linear, soma de y, menos o valor que você achou aqui no A, ó. Por isso que você tem que fazer o A primeiro, o coeficiente angular primeiro. Então, menos o coeficiente angular, vezes a soma dos x, que nós já temos, dividido pela quantidade de pontos. Então, fazendo isso, soma de y, 6,3, o meu coeficiente angular, 0,94, a soma de x, 5,7, quantidade de pontos, 3. Fazendo a multiplicação e depois a subtração, nós vamos achar esse resultado. Dividido por 3, nós vamos achar esse resultado. Com isso, eu tenho o coeficiente angular, o coeficiente linear, e aí eu posso escrever a equação da reta e fazer a reta. Vai ficar uma coisa mais ou menos parecida com essa daí, ó. Então a reta, como você percebe, ela não pega nem o ponto A, nem o ponto B e nem esse ponto aqui que está um pouquinho para cima. Ela vai ficar mais ou menos no meio. Por isso que a gente chama de regressão linear. Essa regressão significa que ela vai tentar passar no meio dos pontos, tentar ficar mais perto possível de todos os pontos. Então, quando você tem 3 pontos, você vai ter isso aqui, né? E a equação da reta, está bem escrita aqui, ó. Eu coloquei ela aqui para você ver, ó. A é 0,94, que é o coeficiente angular, e o B, a gente aproxima, né? 0,31, então mais 0,31. Então, essa daqui é a equação da reta de regressão linear, que é essa equação aqui. O que quer dizer isso? O 0,94 significa quanto você sobe para cada unidade que você anda, né? Então, o coeficiente angular ele serve para isso. Para cada unidade que você anda em x, uma unidade, você vai subir 0,94. Por que eu estou falando subir? Porque está positivo. Se tivesse negativo, eu falaria descer. Nós vamos ver esse caso. E o 0,31, qual que é a importância dele? É justamente onde a reta vai começar a fazer isso no eixo positivo, que é aqui, ó, a partir desse ponto, o 0,31, né? Então, 0,31, a partir de aqui, cada vez que você andar uma unidade, ele vai subir 0,94. Agora você já está começando a entender a reta. E qual que é a importância de você saber reta de regressão linear? Que na maioria das vezes na nossa vida, dificilmente você vai ter os pontos todos na linha, né? Quando você faz uma pesquisa, a coisa não dá certinha, não. Ela vai dando um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. É assim que acontece. Então, no final das contas, na prática mesmo, geralmente você vai trabalhar com regressão linear. Dificilmente você vai trabalhar direto a equação da reta por 2 pontos e ali vai passar todos os pontos, tudo certinho. É muito difícil. Acontece algumas vezes de laboratório, pesquisa de laboratório, essas coisas, realmente os pontos costumam estar sobre a reta. Mas no normal, no dia a dia, não. A quantidade, por exemplo, igual agora de morte de Covid, tem um dia que dá 200, não quer dizer que no segundo dia vai dar 400 mortes. Né? Dá 401, dá 399. Então nunca fica certinho o dobro, não é assim. Cada dia vai variando. E é exatamente isso aqui que acontece aqui na reta de regressão. Então vamos ver um outro exemplo aí com 4 pontos. Nós temos agora 4 pontos. Você pode perceber que se eu for fazer reta aqui, eu vou fazer 2. Uma com AC
e uma com a D. Mas eu não quero nenhum dos dois casos. Eu quero uma reta que passe mais ou menos próxima a todos esses pontos, né? E de novo nós vamos usar as fórmulas, e aí vamos para a parte prática, né, que é mais fácil. Somar o x, então somei todos os x, né? O 0,7, 1,6, 1,7 e 2,8. Então somei eles aqui. Segundo passo, somar os y. 1,7, 1,7, 1,1, 0,8. Somei os y. Vou somar agora x vezes y. Então primeiro eu vou fazer cada x vezes y, depois eu vou somar. Mas aqui já fiz direto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, x vezes y, mais x vezes y, mais x vezes y, mais x vezes y. Faço essa conta, eu vou achar 8,02. Quadrado de x. Então, o x é 0,7 elevado a 2, 1,6 elevado a 2, 1,7 elevado a 2, 2,8 elevado a 2. Primeiro elevo, depois eu somo. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 13,78. Agora que eu tenho as 4 operações feitas, aí sim eu vou fazer as duas fórmulas. Então vamos lá. Eu tenho a soma do x, a soma do y, a soma do x vezes o y e a soma do quadrado de x. Tem as 4 aí. E aí eu uso a fórmula do coeficiente angular. Soma de x vezes a soma do y menos a quantidade de pontos, que no caso aqui nós estamos usando 4 pontos, então é vezes 4 agora. Soma de x vezes y. Soma de x vezes y está aqui. Dividido pela soma do x elevado a 2. Soma do x elevado a 2. Menos o número de pontos, então menos 4, vezes a soma dos quadrados. A soma dos quadrados, 13,78. De novo, primeiro você vai multiplicar, vai elevar ao quadrado, depois você vai subtrair o resultado de cada lado e, por final, você vai dividir. Quando você fizer essa conta, você vai achar menos 0,45. Então agora você pode ver que o resultado é negativo, né? E vamos fazer o coeficiente linear. Soma de y menos o coeficiente angular, que eu acabei de achar, menos 0,45. Cuidado, porque aqui tem um sinal de negativo, e o A também é negativo. Então você tem que colocar o A dentro de parênteses. Vezes a soma de x, que é 6,8, dividido pela quantidade de pontos, que no caso, 4. Fazendo essa conta, não é? Você vai multiplicar primeiro, fazer a regra de sinal da multiplicação aqui, multiplicado, vai dar negativo vezes negativo positivo. Então vai ser 5,3 mais o resultado disso aqui, e depois você vai dividir por 4. Quando você fizer essa conta, você vai achar aproximadamente 2,08. Eu tenho o coeficiente angular, tenho o coeficiente linear. E aí eu faço a equação da reta e faço a reta. Então vamos lá. Coeficiente angular, coeficiente linear. E a equação da reta então é menos 0,45x mais 2,08. E aí você começa a entender por que as fórmulas aparecem sempre em números decimais, aparecem esses números estranhos, né? A gente fala assim, mas onde que a gente usa isso? É exatamente na pesquisa, né? Quando você vai ver um líquido ferver, por exemplo, você vai colocar uma água com açúcar, você vai fazer o experimento mais de uma vez. Então, por exemplo, na primeira vez que você está pondo a água com açúcar para ferver, em 1 minuto, por exemplo, vamos dizer que a água esteja a 30 graus. Mas na próxima vez que você fizer a experiência, em 1 minuto, a água não vai estar em 30 graus, vai estar em 30 graus e meio.
Essa diferença acontece por causa da atmosfera, por causa de pressão, por causa do aparelho, por causa do fogo, muita coisa que você não controla. E como você não controla, acontece exatamente isso aqui, ó. Os pontos vão desalinhando, eles vão ficando desalinhados. Por isso que a gente faz a regressão linear, tá certo? Então é muito importante que vocês comecem a prestar atenção nesse tipo de exercício. Aqui eu estou fazendo com 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, mas na prática a gente faz isso com 60, 80, 90 pontos. Mas é preciso que você aprenda primeiro a fazer pelo menos com 3, com 4. Porque você não vai fazer uma conta gigantesca dessa com 60 pontos na calculadora, sendo que você não consegue fazer nem com 3, nem com 4. Então, é preciso primeiro que você comece a fazer a conta aí, né, devagar, faça o exercício de novo quando acabar a aula, tá certo? Faça esse exercício de novo. E agora eu vou fazer uma com 5 pontos, mas você vai ver que é igualmente simples, né? Então, se eu tenho agora 5 pontos, você tem uma tendência a dizer que vai passar pelo ponto E. Mas será que vai passar pelo ponto E essa reta? Ou ela vai ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo? Pelo que você viu da aula, o que você acha que vai acontecer aí? Eu acho que você já tem uma ideia, tá vendo? Você já está começando a aprender. Então vamos lá. Somando, né, os quadrados de x. Então aqui, somando x vezes y. Fazendo a conta, está aqui. Somando y, está aqui. Somando x, está aqui. Aí você vai dizer, mas por que agora você fez ao contrário? Eu fiz ao contrário para você perceber que você tem que fazer essas 4 operações. Não necessariamente que tem que fazer x, y. Você pode escolher a ordem que você quiser, você tem que fazer essas 4 operações. Não é? A ordem aqui não importa. Então, se você quiser começar dos quadrados, você começa. Se você quiser começar pela soma de x, você começa, tá bem? Então, isso não importa. Importa que você faça a soma de x, soma de y, soma de x vezes y e a soma do quadrado de x. Uma vez que você fez isso, você vai colocar cada número no seu lugar na fórmula. Lembra que o n aqui agora são 5. Por que é 5? Porque são 5 pontos, né? Então, você vai fazer a conta devagar, muito cuidado, porque tem sinal negativo multiplicando, então você tem que multiplicar o sinal primeiro, para depois multiplicar o número, não é? Quando você fizer essa conta, você tem que achar 0,87. Faça em casa numa calculadora, para você conseguir entender isso aí direito. Feito o A, e é o mesmo processo aqui no B, nós vamos ter multiplicação de sinal negativo, então primeiro a multiplicação de sinal, depois a conta. Você tem que chegar nesse valor, tá bem? Chegando nesses dois valores, o que nós vamos fazer? Exatamente, a equação da reta. Então, a equação da reta tem o A de 0,87 e tem o B 0,46. Então, y é igual a 0,87 de x mais 0,46 do coeficiente linear. E como eu disse, a reta aqui, ó, ela não vai passar pelo E. Ela vai tender um pouquinho para cima. Tá vendo que está quase no meio de C e D e quase no meio de A e B. Por que isso acontece? Porque tem um ponto E aqui, ó. Então esse ponto E está puxando a inclinação um pouquinho para baixo. Como eu disse, a regressão linear, ela vai tentar passar o mais próximo possível de todos os pontos que você colocar. Então, como eu disse numa pesquisa, você vai ter aí coisa de 60 pontos, né, 200 pontos, e você vai ter que fazer essa conta usando realmente uma calculadora no mínimo, né? Você pode usar também uma planilha eletrônica. E na próxima aula nós vamos estar vendo justamente isso, como que a gente faz essa conta numa planilha eletrônica. Então, se você tiver uma planilha eletrônica aí, como baixar ou como abrir no seu computador ou no seu celular, eu espero que na próxima aula você assista a aula já com a planilha aberta. Você pode ir me acompanhando, tá certo? Você vai me acompanhando, vai escrevendo na planilha para você ver como que as pessoas trabalham,
não é? Lógico que eu não vou fazer uma pesquisa aqui com você, como eu já disse, é 200 pontos, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer com 3 pontos, com 5 pontos, para você estar aprendendo. Se você souber fazer com 5, com 200 é a mesma coisa, tá bem? Te agradeço. Hoje nós aprendemos aí sobre regressão linear, não é? Contemplando a habilidade de relacionar a tangente trigonométrica com a inclinação de uma reta, não é? Então nós fechamos aí isso daí e até a próxima aula. Um forte abraço e até o